Olá, Dev! Eu sou a Jess e eu sei que você tá com dificuldade em entender esses 1000 métodos que a Array tem. E eu já passei exatamente pela mesma coisa, mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te ensinar detalhadamente como utilizar map, filter e reducer. Antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito, e também ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então agora, bora lá entender de uma vez por todas esses métodos. Bom, pessoal, o primeiro método que a gente vai ver vai ser filter. Eu tô com a documentação dele aberta aqui. E aqui a gente vai dar uma lida na documentação. O que eu falo para vocês, se vocês estão tendo dificuldade na hora de executar alguma coisa dentro do JavaScript, vá para a documentação. Ali vai ter exatamente o que cada método faz, o que cada coisa dentro do JavaScript faz. Então, utilizem a documentação. A documentação é o seu melhor amigo na hora de aprender uma linguagem de programação. Então, façam proveito dela. Então, aqui, se a gente der uma olhada no MDN, a gente vai ver que o método filter, certo? Ele cria um novo array com todos os elementos que passaram no teste implementado pela função fornecida. Ou seja, a gente tem que fornecer uma função para o filter e a partir dessa função ele vai gerar um novo array. Dentro dessa nossa função, a gente precisa passar um teste para ele. Ou seja, esse teste aqui, se a gente der uma olhada, precisa retornar true, que é verdade, ou falso. E aí, quando ele retorna true, o filter devolve esse elemento para o nosso novo array. E quando retorna falso o nosso teste, ele vai descartar esse elemento. E aí, ele tem como parâmetro essa função, né? O elemento como primeiro parâmetro, ou seja, se a gente pegar o nosso exemplo aqui, que vai ser um array de números, esse elemento seria o 1, depois seria o 2, depois seria o 3, e aí sequencialmente, certo? E aí também passa como segundo parâmetro o index. E o que é o index? O index é a posição do nosso elemento dentro da array. Então, aqui seria o 0, aqui seria o 1, o 2 e assim por diante. Como terceiro parâmetro, ele vai passar o array, ou seja, o seu próprio array aqui. No nosso caso, seria esse array inteiro, ele vai receber. E aí também temos parâmetros opcionais. E o que esses parâmetros opcionais fazem? No nosso caso aqui, ele só tem o this argument, que é o valor a ser usado como this durante a execução da nossa função, do nosso callback, certo? Mas no nosso caso, a gente não vai usar isso, porque não vamos precisar. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem um array de números. E o que eu quero fazer com esse array de números? Eu quero pegar todos os números maiores do que 5. Então, no nosso caso, seria o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. E por que a gente vai usar o filter? Porque a gente tem um array com 10 elementos e a gente quer diminuir ele, ou seja, quer pegar alguns elementos de dentro desse array, mas não queremos pegar todos os elementos. Então, a gente quer pegar uma quantidade menor de elementos do que o array tem. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o nosso array de números, certo? Vamos colocar filter e o filter espera uma função. Então, vamos passar uma função para ele. Então, aí, a gente precisa retornar para ele um teste. E esse teste precisa retornar true ou false. Se a gente quiser que esse elemento esteja no nosso novo array, o nosso teste tem que devolver true. Se a gente não quiser que esse elemento esteja no array, a gente precisa retornar false. Então, no nosso caso, a gente quer que se o número, certo, for maior do que 5, ele retorne o quê? O nosso número. E se ele for
maior do que 5, a gente não quer que retorne. Então, a gente quer que retorne undefined, certo? Porém, se eu der um console.log aqui, nesse nosso filtro, a gente vai ter um erro, mas porque eu esqueci de passar como parâmetro aqui o número. Como a gente viu na documentação, o nosso primeiro parâmetro é o elemento. Então, aqui, no caso, esse número vai ser o 1, depois vai ser o 2, depois vai ser o 3, certo? Eu vou salvar novamente e vou executar. E olha só, a gente tem o retorno dos elementos maiores do que 5. Mas a gente consegue melhorar com certeza esse código, não consegue? A primeira coisa que a gente pode fazer para melhorar é tirar essa função e gerar uma arrow function. E, além disso, a gente pode também tirar esses parênteses daqui, porque a gente só está passando um elemento, né? Um parâmetro. Então, a gente não precisa desses parênteses. Os parênteses só são obrigatórios quando você passa mais de um parâmetro. A gente também pode retornar somente quando for maior do que 5. Então, eu posso retirar toda essa lógica aqui e melhorar ela dando um return quando o número for maior do que 5. E aí eu posso apagar todo esse código aqui. Certo? Se eu salvar e executar, a gente continua tendo os números maiores que 5. A gente também pode melhorar mais um pouco, tirando as chaves e tirando o return, porque quando eu tenho somente uma linha dentro da minha arrow function, eu não preciso passar as chaves e nem o return, porque isso é implícito, ele já entende. E aí, executando novamente, a gente continua tendo o mesmo resultado. Então, o filter, a gente só vai usar ele quando a gente quiser criar um novo array de tamanho igual ou menor o que a gente já tem. Vamos para o próximo método, que vai ser o map. O map, diferente do filter, ele sempre vai retornar um novo array com a mesma quantidade de elementos do que o array passado. Ou seja, vamos dar uma olhadinha aqui na documentação. O método map invoca a função callback passada por argumento para cada elemento do array e devolve um novo array como resultado. Se a gente olhar os parâmetros aqui, ele está falando que ele vai precisar do valor atual, né? Como o primeiro elemento. E aí você pode, dentro da sua função, modificar esses valores, certo? E retornar. Ele também passa como segundo parâmetro o índice, que é a posição dentro do array. Além disso, o terceiro parâmetro vai passar o array original, que vai ser todo esse nosso array aqui. E como filter, ele também tem como opcional passar como quarto parâmetro o this. Então, aqui, para o nosso exemplo, eu quero criar um novo array de números, só que eu vou querer cada elemento desse seja multiplicado por 2. Ou seja, aqui tem que ser 2, aqui tem que ser 4, aqui tem que ser 6 e assim por diante, certo? Então, eu vou pegar o meu array de números e aí eu vou dar um map. E aí o map, a gente precisa passar uma função. E essa função precisa retornar o quê? O nosso elemento, o nosso número, que a gente vai receber aqui por parâmetro. Então, a gente precisa retornar o nosso número multiplicado por 2. Então, vezes 2. Se a gente der um console.log aqui no nosso exercício, a gente já tem todo o nosso array multiplicado por 2. E a gente consegue também melhorar essa função, certo? Então, eu posso tirar a função e criar uma arrow function, certo? Eu posso apagar esses parênteses aqui, porque a gente só tem um parâmetro. Também posso apagar as chaves e apagar o return, porque o return é implícito. E a gente já tem um código mais limpo, certo? E continuamos tendo o mesmo resultado. E agora, pessoal, a gente vai ver o método reducer. Então, eu abri aqui o meu arquivo
e a gente vai dar uma olhadinha na documentação. Se a gente dar uma olhadinha aqui, olha o que ele fala. O método reducer executa uma função reducer fornecida por você para cada elemento do array, resultando num único valor de retorno. Ou seja, eu posso utilizar o reducer quando eu quero pegar um array inteiro e transformar ele em um único resultado, em um único valor de retorno. E esse valor, ele pode ser número, ele pode ser string, ele pode ser array, ele pode ser objeto, não interessa o formato. O importante é que ele seja só um resultado. Então, vamos fazer um exemplo. Eu tenho nosso array de números aqui, e aí eu vou pegar esse array de números e vou dar um ponto reducer, e aí vou passar uma função para ele, certo? Vamos dar uma olhada aqui nos parâmetros que essa função espera. Então, aqui, o primeiro parâmetro é um acumulador, o segundo parâmetro é o valor atual, o terceiro parâmetro é o index atual, que seria a posição ali dentro do array, e o quarto parâmetro é o array original, que seria o nosso array de números aqui. Mas no nosso caso, a gente só vai querer os dois primeiros, certo? O acumulador e o valor atual. Vamos dar uma olhadinha primeiro, dar um console.log aqui, para a gente verificar esse acumulador e esse item, certo? Então, eu vou vir aqui e vou colocar acumulador e vou passar o número, né? Que seria o nosso elemento que a gente recebe como segundo parâmetro. Vou pegar esses dois e vou dar um console neles aqui para a gente dar uma olhada. Vou executar, ao invés do map, o reduce. E olha só o que ele retorna para a gente. Ele retornou o nosso primeiro elemento e o nosso segundo elemento. E depois disso, ele retorna undefined e o nosso elemento. Undefined, o nosso elemento. O porquê que acontece isso? Porque a gente não passou um valor inicial para o nosso reducer. A gente tem a opção, quando a gente usa o reducer, de passar um valor aqui após a função, ou seja, como segundo parâmetro do nosso reducer, um valor inicial. Se eu passar o 0 aqui e salvar e executar novamente, vocês vão ver agora, ao invés dele pegar a primeira e a segunda posição, ele está começando com o nosso valor inicial e assim passando a primeira posição, depois a segunda, a terceira, a quarta, certo? Os elementos do nosso array aqui. Só que ainda assim, se a gente for ver, o nosso acumulador tá undefined depois da primeira vez que passa. E por quê? Porque na primeira vez que ele passa, ele tá 0. Na segunda, esse valor inicial ele é descartado. Então, a gente precisa pegar essa variável, esse parâmetro acumulador e ir acrescentando esse número nela. Como que a gente faz isso? A gente simplesmente pega e retorna o acumulador mais o número. E aí agora, se eu apagar esse console aqui, né? E der um console no nosso reducer, a gente vai ter como resultado a somatória de todos esses itens aqui. Então, de 1 a 10, ele vai somando. E o resultado é 55, certo, pessoal? Então, o reducer, ele vai servir para a gente devolver um único valor. E lembrando, pessoal, que esses métodos, eles são métodos utilizados apenas com array. E por que isso? Porque eles são um laço de repetição com algumas outras coisas embutidas dentro deles. Então, é como se você estivesse fazendo um for off, um while ali. E aí, além disso, ele executa mais algumas coisas ali dentro. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o que o map, o filter e o reducer fazem e quando utilizar cada um dos três. E lembre-se de ler a documentação, é muito importante isso. Além de também se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!